Bom dia, estudantes. Nós vamos dar mais uma discutida aqui nos aspectos finais aqui dessa parte de radiação de corpo negro, dar uma relida aqui no postulado do Planck, um postulado importante para a física. Então, a gente pode escrever o postulado do Planck, da quantização, da seguinte forma. Então, qualquer ente físico cuja coordenada, que a coordenada, você pode pensar em coordenada de posição, né? Mas poderia ser outra coordenada como momento. Então. Qualquer ente físico cuja coordenada executou uma oscilação harmônica simples, então nós estamos nos referindo ele se referiu a osciladores harmônicos em geral, né? Tá certo? No tempo, né? Ele pode possuir energia total que satisfaça, ele só pode, né? Ele possui energia total que satisfaça a relação E igual a N, onde N é um número inteiro, né? É isso que é quantizar, né? Fazer energia dependente de um valor N que dá saltos, né? E não contínuo. H é uma constante universal, que a gente vai chamar de constante de Planck. E Ni é a frequência dessas oscilações que esses objetos estão executando. Então esse é o postulado de quantização. Note o seguinte, esse postulado ele não se refere à massa, por exemplo. Ele não está dizendo, bom, uma entidade de dimensão atômica vai ter a energia quantizada. Na verdade, ele foi formulado de uma maneira universal, geral. Então isso seria uma relação que valeria para toda entidade física, inclusive para o mundo macroscópico, ou seja, para o mundo onde nós estamos acostumados a observar aqui, tá certo? Como é que isso se compatibiliza com o que a gente observa no dia a dia, tá certo? É isso que a gente vai ver. Deixa eu apagar esse quadro. Então, vamos pegar como exemplo, para discutir isso rapidamente aqui, um pêndulo, tá certo? Um pêndulo simples aí que a gente conhece, um pêndulo macroscópico. Então o pêndulo ele é caracterizado pelo comprimento, né? L, e por uma massa M aqui, ok? Esse pêndulo ele executa para pequenas oscilações aqui, né? Ele executa oscilações harmônicas, né? Cosseno de ômega t, por exemplo, ok? Então se eu pego o ponto de retorno aqui, né? Ele vai ter máxima energia potencial gravitacional, que é igual à energia mecânica dele naquele ponto, tá certo? A frequência de um pêndulo é ômega sobre 2π, né? É 1 sobre 2π, raiz de G sobre L, onde G é a força gravitacional e L é o comprimento do pêndulo em questão. Simplificar bem as contas, vou colocar o L igual a 1 metro, tá certo? Um pêndulo de 1 metro de comprimento. De modo que a frequência aqui desse pêndulo seria 1 sobre 2π, raiz de 9,8 sobre 1. Isso aqui dá aproximadamente 0,5 Hz. Frequência. Pegar a massa do pêndulo, também como igual a 1 kg aqui, simplificar bem os cálculos. Okay. Então, a energia mecânica desse pêndulo vai ser a energia potencial gravitacional que ele vai ter nesse ponto aqui, né? Se ele está aqui com um ângulo θ aqui pequeno. A energia mecânica dele seria U igual a mgh, né? Seria L, 1 menos cosseno de θ. Okay. Energia potencial gravitacional no ponto de retorno, aqui não tem cinética, né? Energia mecânica desse pêndulo. Para um ângulo bem pequeno aqui, eu estou pensando em 0,1 radiano, que 1 menos cosseno de θ vai dar aproximadamente 0,05. Então, isso aqui ficaria a massa 1 kg, G, vou por 10 aqui, comprimento 1 menos 0,1 radiano vai dar 0,005. Aqui poderia ser maior ou menor, se eu estou fazendo uma estimativa, né?
Então a energia mecânica desse pêndulo, aqui deu da ordem de 0,05 joules, tá certo? Se é maior, menor, não importa. A ordem é de joule, ok? É isso que é importante para a nossa análise aqui. A ordem é de joule. Segundo o postulado de... Isso aqui eu estou fazendo a energia mecânica clássica desse pêndulo. Segundo o postulado de Planck, na verdade a energia só poderia ser a energia desse pêndulo. Ela teria que ser ou E igual a zero, seria ele parado aqui embaixo, ou E igual a HNI, ou E igual a 2HNI, e assim por diante, tá certo? Pois bem, a frequência do pêndulo é 5 Hz. Então, se eu aplicar o postulado de Planck, as energias que esse pêndulo poderia assumir, elas seriam de que tipo? Elas seriam E igual a 1N, né? Qualquer aqui, é vezes H. Deixa eu escrever o H aqui para nós. O H é 6,62 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo. E a frequência desse pêndulo é 5 Hz. Então, o que acontece? Isso aqui, por exemplo, para N igual a 1, a energia daria 0,5 vezes, daria 3,3 vezes 10 na menos 34 joule. Para N igual a 2, daria 6,62 vezes 10 na menos 34. Só porque a energia mecânica dele é da ordem de 5 joules. Os deltas de energia, ou seja, a diferença quantizada de energia entre um número quântico e outro, esse delta E vai ser sempre igual a H vezes Ni. Ou seja, o delta de energia vai dar sempre, com frequência igual a meio, 3,3 vezes 10 na menos 34 joules. Correto? Comparando isso com isso, você entende por que você não vê a energia, quer dizer, o pêndulo, ele aparentemente ele pode assumir amplitudes de deslocamento contínuos ali, porque aqui no mundo macroscópico, por quê? Porque se você comparar isso com isso, não são comensuráveis, né? Isso aqui está na ordem de 0,5, isso aqui é 10 menos 34 vezes menor. Então o que acontece aqui no mundo macroscópico, se você for aplicar o postulado de Planck para o mundo macroscópico, é que as diferenças de energia são tão pequenininhas que você não consegue observar, tá certo? Isso não é mensurável, 10 menos 34 nesse caso aqui não é mensurável para nós, aqui do ponto de vista macroscópico, tá? Então a gente vê tudo como contínuo, porque a gente vê os deslocamentos num sistema massa-mola, por exemplo, as possibilidades das amplitudes como contínuo, etc., porque as diferenças de energia no mundo, no universo onde elas são quantizadas aqui, elas são tão pequenas que você não consegue observar. Note o seguinte, ó, para esse mesmo pêndulo, eu coloquei massa igual a 1 kg, tá? Mas se esse pêndulo, é claro que é meio esdrúxulo aqui, mas se esse pêndulo fosse, se a massa desse pêndulo fosse um elétron, essa massa aqui seria, a massa de um elétron é da ordem de 10 na menos 31, né? 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. Então aqui, ó, na energia mecânica total que eu estou vendo aqui, sob esse ponto de vista, a energia potencial gravitacional dele, em vez de entrar 1, ia entrar 10 na menos 31. Essa energia mecânica desse pêndulo de massa 10 na menos 31, de massa m, ela baixaria para uma ordem de 10 na menos 32 e 10 na menos 33
tá certo? No caso de ser um elétron que tivesse aqui, não uma massa de 1 kg. Ora, 10 a menos 33 é compatível com 10 a menos 34. Ó. Então, se a massa do elétron, se o corpo em questão tem uma massa pequena, aí as coisas estão na ordem da constante de Planck, tá certo? E aí os efeitos de quantização vão ser importantes, ok? Por enquanto, esse postulado do Planck ele fica universal, tá certo? Só para osciladores. Depois a gente vai ver que outros, que não precisa ser oscilador, etc, que a quantização é uma coisa natural e corriqueira na natureza, que vale para átomos, vale para várias entidades físicas, não precisa ser um oscilador harmônico, como está escrito aqui, ok? Inclusive, a forma I igual a NHNI, como vai ser visto mais no final do curso, ela tem um erro interno aqui, porque faltou um meio aqui para ser um oscilador harmônico mesmo, mas isso não modifica os resultados que o Planck obteve para a radiação de corpo negro, tá certo? Então tem que entender que a quantização, ela pode ser enxergada como universal, ok? Mas ela é relevante quando você está numa escala que é uma escala compatível com o valor da constante de Planck, ok? Para o mundo macroscópico ela fica irrelevante. Para dar continuidade aqui e resgatar algumas leis a partir agora da fórmula de Planck para a radiação de corpo negro, vamos ver como é que você chega na lei de Wien, que é a lei de deslocamento, tá certo? A lei de Wien nos diz que lambda máximo vezes a temperatura é igual a constante. Tá certo? A temperatura do corpo, o comprimento de onda onde você tem máxima intensidade, por exemplo, da radiação, máxima densidade de radiação emitida, né? Lembrando que a distribuição ela tem então uma forma assim, né? O máximo dessa função está aqui, se eu estou falando isso aqui em termos de lambda. E essa lei diz respeito a esse ponto de máximo, vezes a temperatura igual a constante. Aqui, note isso não é apenas importante do seu ponto de vista teórico, mas isso é importante do seu ponto de vista de aplicação. Por quê? Porque quando você vai medir a temperatura de um corpo, você costuma usar um termômetro, tá certo? Mas nem sempre você consegue colocar um termômetro dentro de um corpo, ou seja, dentro de um forno de fundir aço, a 1000 e tantos graus, não dá para pôr um termômetro. Mas se você conhece essa curva aqui em torno do máximo, ok? Você determina o máximo de radiação que está sendo emitido por essa cavidade, por esse forno, por exemplo. Você pode determinar, se determina o lambda máximo, você sabe a temperatura. Mesma coisa vale como é que você mede para medir temperatura de estrelas. Como é que você faz a estimativa de temperatura de estrelas? Você olha para a estrela, tira o espectro dela, vê como é que é a radiação e determina a temperatura. E assim por diante, tá certo? Então isso tem uma aplicação prática direta, né? Esse tipo de lei aqui tem uma aplicação prática direta para, por exemplo, quando você não tem a possibilidade de inserir um termômetro no teu objetos distantes, objeto de temperatura muito alta, etc. Você determina a partir, por exemplo, dessa lei aqui. Então, para encontrar essa lei, como eu estou falando do máximo, eu estou falando do máximo dessa função aqui, né? A distribuição de Planck é ρT de lambda, né? Vezes de lambda é a distribuição, né? Estou escrevendo ρT de lambda, ela é 8π HC, 1 sobre lambda na quinta, e na HC sobre lambda KT, menos 1. Tá certo? Densidade espectral de radiação, que dá essa curva aqui. Okay? Então, o que eu preciso fazer é tomar dρ de lambda e fazer isso igual a zero. Aí eu vou determinar qual que é o lambda máximo dessa distribuição. Okay? Então, para fazer isso, fica prático você fazer uma substituição de variáveis aqui, escrever x como sendo HC sobre lambda KT,
de modo que dx vai ser igual a menos hc sobre lambda quadrado kt de lambda, né? Ok? Então vamos tomar a derivada dessa função em relação a lambda. Aí a gente vai substituindo aqui. Então d rho de lambda igual a zero. Igual. Como isso aqui eu quero saber só o zero, né? Esse termo aqui vai cortar, né? Não preciso carregá-lo. Então aqui você deriva, cada um deriva de um jeito, né? Enxerga isso aqui como uma razão, né? De funções. Isso vai dar menos 5 lambda na quarta. E aqui eu vou chamar de x já, e na x menos 1. Ok? Agora mais lambda na quinta, né? Manter esse termo, isso aqui é um produto. E na x, derivado de dentro, derivado do argumento aqui, né? É dx de lambda, hc sobre lambda quadrado kt. Então esse menos está aqui, ficou mais, né? E aqui derivei isso, a própria exponencial, vezes a derivada do argumento que deu isso. Ok? Então isso aqui igual a zero, né? Aqui eu tenho lambda na quarta, lambda na quinta. Eu posso cortar. Aqui ficaria lambda sobre lambda ao quadrado, vai ficar 1 sobre lambda aqui. Ok? Então isso aqui vai ficar aqui menos 5 e na x menos 1 mais e na x hc sobre lambda kt igual a zero. Esse termo que ficou aqui agora é o próprio x, ó. Tá certo? De novo. Então eu posso escrever uma equação para x que fica menos e na x, vou dividir isso aqui por 5, vou escrever assim, ó, menos e na x mais 1 mais e na x vezes x sobre 5, igual a zero. Então para eu tirar a raiz disso aqui, para determinar o x, eu preciso descobrir qual é o x que zera essa função. Note, essa função é o que a gente chama de função transcendental. Ok? Eu não consigo resolvê-lo como um polinômio, como uma equação de segundo grau, qualquer coisa desse gênero. Tá? Esse tipo de função transcendental, em geral, você precisa achar um método numérico de resolvê-la, né? Porque, sei lá, é uma função aqui, você tem que achar o zero, o que você está procurando, ok? Então isso tem que ser feito de maneira numérica. Eu coloquei no Wolfram, e ele devolveu o resultado que eu procurava, né? Ele me devolveu x igual a 4. Tem um zero também, mas o zero não conta, porque não interessa o zero. A frequência zero não interessa. Tem uma raiz em zero e uma raiz em 4, 9, 6, 5, 1, 1. Essa solução, esse é o x que zera essa função. Ok? A função ela é assim, mais ou menos assim. Ela tem um zero em zero, mas que seria frequência igual a zero, não me interessa. E tem outro zero aqui, nesse valor. Okay. Então, com esse x que determina onde d rho de lambda é igual a zero, eu posso voltar agora para a variável lambda, que é a variável que me interessa mesmo, né? Então eu tenho que hc sobre lambda do máximo, né, o lambda máximo, kt. Sempre lembrar que k aqui é constante de Boltzmann, tá? Não escrevo kbt porque é cansativo. 4,9651. Então, invertendo aqui, eu retorno, né? Já retornei para a lei de deslocamento de Wien, que é lambda máximo vezes t igual a hc
sobre constante de Boltzmann vezes 4,96511. E agora, colocando os valores dessas constantes universais, você determina a constante de Wien dessa lei aqui. Okay? Pode colocar aí, é 6,62 vezes 10 na menos 34, 3 vezes 10 na 8, 1,38 vezes 10 na menos 23, 4,56511. Okay? O que me dá lambda máximo vezes a temperatura igual aproximadamente 2,9 vezes 10 na menos 3 metro Kelvin. Okay? Então, ó, a partir da distribuição de Boltzmann, eu resgato a lei de deslocamento de Wien, ó, teria que ser assim mesmo, e essa constante aqui, ela passa a ser, esse aqui é um número, né? Mas ela passa a ser escrita em termos de 3 constantes universais: constante de Planck, velocidade da luz, constante de Boltzmann. Okay? E só repetindo, essa lei aqui te serve, desde que se você mede o espectro, você tem um aparelhinho que mede o espectro, ela serve para você determinar qual é a temperatura do corpo em questão. Basta você ter um aparelho que meça uma parte dessa curva, onde determina onde é que está o máximo dessa curva, você tem a temperatura do teu corpo, esteja ele onde estiver. Para finalizar aqui eu vou também obter a lei de Stefan Boltzmann a partir da distribuição de Planck. Esse cálculo aqui às vezes dá alguma confusão, porque a lei de Stefan Boltzmann, ela fala da intensidade total de radiação em todos os comprimentos de onda, né, que você vai observar lá no seu detector, tá certo? Então esse sigma aqui seria a constante de Stefan Boltzmann dessa lei. Então ela proporciona a intensidade que está dito que é proporcional à antena quarta, né? Então, na prática, se você está medindo a radiação numa cavidade, tem que lembrar uma coisa: o que está saindo por esse orifício aqui é a radiação que está sendo emitida pela metade da cavidade, tá certo? E o teu detector está colocado em posições aqui angulares, depois você vai integrar em cima de todos os ângulos que você olhou, né? Mas o teu detector está colocado em posições específicas aqui, e o teu detector, o que está saindo aqui é o campo eletromagnético, que o E, né, é uma coisa proporcional, é uma onda plana que está saindo aqui, né, é proporcional a um cosseno de K de X menos ômega t, por exemplo, uma onda plana que está saindo aqui, vezes 1 é 0. Tá certo? O teu detector, ele não está medindo esse campo eletromagnético no tempo, né? Ou seja, ele está pegando a média das oscilações. Então, você tem a intensidade é proporcional ao campo médio ao quadrado integrado no tempo. Se isso é um cosseno de ômega t, o valor RMS, né, do 0 ao quadrado aqui, ele vai ter um termo 1/2, que é a média em um ciclo de um seno, ok? Então vai ter um 1/2 aqui, e a radiação total que sai, que você efetivamente está medindo, é aquela que está sendo emitida e não refletida, né? Porque lembrar que a gente não quer reflexão aqui, está sendo emitida da metade da parede para cá. Okay? Então, a densidade de energia eletromagnética proporcional ao E quadrado, promediado no tempo, vai contar com 1/2 aqui, tá certo? Metade vem da cavidade, e esse C aqui vem do fato que o vetor de Point, né, densidade de energia eletromagnética, C na direção K, tá certo? Você vai obter, vai colocar o teu detector numa direção K aqui, que é a direção do fluxo de energia que você está observando, tá certo? Então o que acontece é que para obter isso aqui, a intensidade vai ser igual a um integral, né, em cima de todas as frequências, porque eu vou medir frequência por frequência, vou integrar tudo, né, que meu detector está integrando tudo.
não está acima de todas as frequências ou todos os comprimentos de onda. Então você vai ter esse C e vai ser um quarto, porque o meio da cavidade aqui, então vai ser C sobre 4 Rho T de Ni dNi, tá certo? Então, para obter essa lei, eu tenho que fazer a integral em cima de todas as frequências ou todos os comprimentos de onda dessa relação. Isso me permite escrever a constante de Stefan Boltzmann em termos de constantes universais. Então, escrevendo isso aqui, essa integral, dá uma olhadinha nela. A intensidade vai ser integral desde 0 até infinito, né, para todas as frequências, de 2πh sobre c quadrado, já substituindo aquele 4 sobre c sobre 4 lá, aqui. Eu vou resolver em termos de Ni, que é mais fácil, escrever a distribuição em termos da frequência, né, e h Ni sobre kt menos 1, ok? Então, de novo, vamos substituir por x aqui, Hni sobre kt, Ni ao cubo igual a kt ao cubo, h ao cubo, x ao cubo, e a transformação, né, dni é igual a kt sobre h dx, ok? Então eu fico com I igual, vou tirar as constantes para fora, fazendo essa substituição aqui, ó, 2πh sobre c quadrado, kt ao cubo sobre h ao cubo, kt sobre h que corta isso aqui, ó, integral de 0 até infinito, de x dx. Aqui o limite é o mesmo, né? Porque quando a frequência vai a 0, x vai a 0, quando a frequência vai a infinito, x vai a infinito. Integral de x dx sobre e na x menos 1. Ok? Então, arrumando essa constante aqui, você fica com a intensidade total da radiação é 2π sobre c quadrado. Constante de Boltzmann, a quarta, vai aparecer, né? Porque tem aqui e aqui, ó. T na quarta, então a lei já está relacionando T na quarta aqui, ó, sobre h ao cubo, integral de 0 até infinito, de x dx sobre e na x menos 1, ok? Essa integral aqui, ó, é uma integral tabelada, tá? Ela vale π na quarta sobre 15. Integral definida, né, de 0 até infinito, ela vale π na quarta sobre 15. Então nós obtemos a intensidade da radiação, 2π na quinta sobre c quadrado, constante de Boltzmann, a quarta, sobre a constante de Planck ao cubo, T na quarta. E essa aqui é aquela sigma lá, que é a constante de Stefan Boltzmann, agora escrita em termos de constantes universais, c quadrado, constante de Boltzmann, constante de Planck também, tá certo? Então, quer dizer, se eu tenho a distribuição, a partir do momento que eu tenho a distribuição de Planck para a radiação, eu consigo demonstrar todas as outras que é importante, né? Ou seja, a distribuição de Planck ela é mais fundamental que as outras leis. As outras leis você pode enxergar como decorrências daquela distribuição, ok? Então essa parte de radiação de corpo negro, as videoaulas ficam por aqui, ok? Obrigado.